Imagine um mundo onde terras geladas escondem segredos capazes de mudar tudo o que sabemos sobre o fim da Segunda Guerra Mundial e o início da Guerra Fria. Onde expedições alemãs desaparecem sob o gelo da Antártida, onde enormes armadas navais dos Estados Unidos da América navegam rumo ao desconhecido congelado e então, de repente, retornam em silêncio. Rumores sobre tecnologias ocultas, bases secretas e forças invisíveis manipulando eventos globais circulavam sob a história oficial. Meu nome é Finn e hoje vamos embarcar em um dos capítulos mais misteriosos, controversos e absolutamente fascinantes da história moderna. Uma história que vai de Berlim a Buenos Aires, de laboratórios secretos aos céus frios e vazios sobre o Polo Sul. Antes de começarmos, por favor, lembre-se de se inscrever e curtir o vídeo. Ambos me ajudam muito, assim como ao canal. Muito obrigado. Então acomode-se, pois até o final deste vídeo, você pode se perguntar quanto do nosso passado e até do presente ainda está enterrado sob o gelo. Pouco se menciona que, nos meses finais de 1938, às vésperas da Segunda Guerra Mundial, o explorador polar americano, almirante Richard E. Byrd, visitou Hamburgo, na Alemanha. Durante esse período, Byrd recebeu um convite de autoridades alemãs para se juntar à próxima expedição antártica deles, uma missão ambiciosa sob os auspícios do governo nacional socialista, com o objetivo de explorar e reivindicar territórios no Polo Sul. Apesar da experiência incomparável de Byrd em expedições ao Ártico e à Antártida, ele acabou recusando a oferta. Ainda assim, os alemães mantiveram seus planos. Em 17 de dezembro de 1938, o navio Schwabenland, cargueiro adaptado para lançar aeronaves por catapulta, partiu de Hamburgo em uma viagem com grandes implicações geopolíticas. A expedição tinha 33 membros científicos e técnicos com apoio de 24 tripulantes no Schwabenland. Em janeiro de 1939, os alemães chegaram à Antártida, indo para uma área já reivindicada pela Noruega em 1938 como terra da Rainha Maud. Nas semanas seguintes, a expedição fez 15 voos de levantamento aéreo com 2 hidroaviões Dornier Wal. Seus voos de reconhecimento mapearam cerca de 600 mil quilômetros quadrados de gelo e rocha, em grande parte não reivindicados. A expedição, ao afirmar interesses territoriais alemães, instalou 3 postes de ferro de cerca de 1,5 metros com símbolos nacional-socialistas ao longo da costa. 13 marcadores extras foram lançados por via aérea no interior, e depois a Alemanha renomeou a região como Neuschwabenland. Rumores e especulações posteriores indicavam que os alemães tinham intenções além da simples curiosidade cartográfica. Publicações alemãs contemporâneas chegaram a sugerir a ideia de utilizar a Antártida como campo de testes para pesquisas de armas avançadas, experimentos de voo e, potencialmente, como um enclave de refúgio caso a guerra tomasse um rumo desfavorável para a Alemanha na Europa. Essas narrativas estavam ligadas ao Plano de 4 anos, uma iniciativa econômica e estratégica para preparar a Alemanha para um conflito prolongado e expansão, incluindo possíveis postos coloniais até na Antártida. A expedição de 1939 fez descobertas naturais surpreendentes. Lagos sem gelo aquecidos por atividade geotérmica e grandes depósitos de carvão e outros minerais sob a crosta antártica. Essas descobertas chamaram a atenção de figuras como Heinrich Himmler, chefe da SS, que passou a analisar discretamente a possibilidade de criar uma base permanente no extremo sul. Essa base proposta, envolta em segredo e referida de forma enigmática como Estação 211, alimentaria décadas de lendas pós-guerra. No início dos anos 1940, alegadas viagens secretas alemãs à Antártida teriam continuado. Um comentário do grande almirante Karl Dönitz sugeriu atividades além das operações navais convencionais. Ele disse que suas tripulações de submarinos haviam encontrado um verdadeiro paraíso na Terra. Em 1943, Dönitz proclamou com orgulho que a frota de submarinos da Alemanha havia construído para seu líder um santuário inexpugnável em outra parte do mundo.
Enquanto os historiadores continuam debatendo a veracidade literal dessas afirmações, elas ressaltaram o fascínio místico que a Antártida exercia em certos círculos nacional-socialistas. Isso levanta uma questão duradoura. Por que, às vésperas de um conflito global, autoridades alemãs buscaram o explorador americano Byrd e investiram tanto em algo que muitos viam como uma missão periférica nos confins gelados da Terra? Em parte, isso se deve ao forte ressurgimento do nacionalismo alemão no período entre guerras. Após a crise econômica e instabilidade política pós-Primeira Guerra Mundial, movimentos como o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães usaram o descontentamento público para ganhar destaque. No início dos anos 1920, o partido percebeu a necessidade de um grupo paramilitar para proteger seus encontros em Munique. Esse braço de segurança tornou-se a Schutzstaffel, ou SS, que sob Heinrich Himmler, desde 1929, cresceu de pequeno destacamento para uma das instituições mais poderosas do Estado alemão. Himmler, inspirado no simbolismo medieval e na ideologia nacionalista, via a SS como uma versão moderna dos cavaleiros teutônicos, uma elite encarregada de proteger e promover interesses alemães. Apesar da propaganda alemã exaltar conquistas míticas e destino histórico, os objetivos reais buscavam garantir espaço vital e recursos para sustentar a posição considerada legítima da Alemanha na Europa e fora dela. As políticas de Hitler eram movidas por uma determinação intransigente de tirar a Alemanha da devastação dos tratados do pós-guerra e do colapso econômico, e de expandir sua influência tanto pela diplomacia quanto pela força em novos territórios que pudessem sustentar o povo alemão material e estrategicamente. A visão expansionista, junto à intensa propaganda estatal, preparou o terreno para missões na Antártida, unindo exploração científica, prestígio nacional e estratégia diante da possível guerra mundial. A liderança nacional-socialista mantinha uma convicção firme de que qualquer território incorporado ao que eles chamavam de seu futuro espaço vital precisava ser cuidadosamente moldado para preservar o que consideravam uma população cultural e etnicamente coesa. Sob essa ideologia, o conceito de Lebensraum ia além da expansão territorial, envolvendo uma rígida visão de engenharia demográfica. O objetivo era cultivar áreas ocupadas por pessoas com o perfil germânico e europeu deles. Hitler criticava o mapa político europeu, dizendo que seus pequenos estados não competiam com potências globais de grandes mercados e recursos seguros. Ele via os Estados Unidos como modelo, admirando sua unificação de um continente sob um sistema político e econômico único. Aos olhos de Hitler, isso permitia que a América prosperasse em grande parte sem ser desafiada por ameaças externas imediatas, algo que ele desejava replicar na Europa por meio da expansão alemã. Nesse contexto, a ideia de colonizar até os lugares mais inóspitos do planeta, como a Antártida, não era totalmente descartada. Embora seu ambiente gelado e inóspito apresentasse desafios imensos, a Antártida permanecia como a última grande massa de terra não reivindicada da Terra, oferecendo teoricamente um lugar onde os alemães poderiam se estabelecer sem estarem cercados por nações rivais. Ainda é muito duvidoso se a Alemanha tinha, durante a guerra, capacidade técnica para criar um assentamento permanente e autossustentável na Antártida, mas o sonho de um refúgio tão distante se encaixava na narrativa de garantir um futuro protegido do cerco geopolítico. Além de recursos como carvão ou minerais, havia também fascínio por ambições mais arcanas. O mistério da Antártida estava ligado a correntes esotéricas presentes nas elites do Terceiro Reich. Já em 1935, o Estado alemão estabeleceu formalmente a Ahnenerbe, que significa herança ancestral, uma organização criada ostensivamente para pesquisar as origens históricas e culturais do povo alemão. No entanto, sua missão logo se expandiu para áreas mais especulativas e não ortodoxas. A Ahnenerbe era única. Era a única instituição financiada pelo governo em todo o mundo que combinava pesquisa histórica com exploração aberta de teorias ocultistas e tradições místicas. Sua liderança incluía membros dos círculos mais altos da hierarquia nacional socialista.
Sob o patrocínio pessoal de Heinrich Himmler, o Ahnenerbe mergulhou em estudos que iam desde runas e folclore da Europa antiga até teorias metafísicas e sobrenaturais. Himmler era fascinado por ideias que misturavam misticismo medieval e doutrinas raciais pseudocientíficas, incentivando a busca por fontes de poder não convencionais. Astrólogos e conselheiros ocultistas dentro do regime, como Wilhelm Wolff, insinuavam ambições que iam muito além da conquista material. Segundo relatos da época, a meta das pesquisas da Ahnenerbe era identificar e explorar qualquer fonte de influência, natural ou sobrenatural. Isso exigia usar avanços tecnológicos, rituais místicos, filosofias clássicas e práticas sombrias do esoterismo medieval para tentar garantir o triunfo da Alemanha. Além das expedições à Antártida, os alemães também enviaram missões para regiões remotas da Ásia, como o Tibete, nesse período. Essas missões, envoltas em uma mistura de estudo etnográfico e curiosidade arcana, supostamente os levaram a sistemas de cavernas isoladas que estavam seladas do mundo exterior há séculos. Nessas cavernas, eles disseram ter achado manuscritos antigos, que alguns entusiastas depois alegaram ser vestígios de épocas anteriores à civilização humana ou até ligados à lendária Atlântida. Esses documentos supostamente traziam instruções para encontrar portais míticos para a Terra Oca, um reino subterrâneo que alguns ocultistas imaginavam ser habitado por uma civilização avançada. Esses teóricos imaginavam que tal raça oculta poderia ser persuadida ou até aliada para ajudar a Alemanha em suas lutas globais. Relatos afirmavam que sob o gelo da Antártida havia partes do continente Atlântico perdido, reforçando a crença de pesquisadores de Ahnenerbe de que as regiões polares escondiam mais que segredos geológicos. Místicos tibetanos teriam visto a chegada das expedições alemãs por sua ótica espiritual, interpretando-a como parte de um ciclo antigo ou profecia, embora tais interpretações tenham sido frequentemente romantizadas ou exageradas por escritores do pós-guerra. Juntos, esses fios entrelaçados de geopolítica, misticismo e arqueologia especulativa ilustram por que a Antártida e regiões distantes como o Tibete cativaram a mente de certos planejadores e ideólogos alemães. Eles viam nessas fronteiras remotas não apenas a promessa de recursos inexplorados ou posições estratégicas de recuo, mas também a possibilidade tentadora de descobrir forças ocultas, sejam naturais, históricas ou fantásticas, que pudessem inclinar a balança a seu favor. Alguns místicos tibetanos da época teriam acreditado que a chegada das expedições alemãs às suas regiões remotas cumpria antigas profecias que anunciavam o início de uma nova era de iluminação. Se essas interpretações vinham da tradição tibetana antiga ou foram depois ampliadas por escritores sensacionalistas, ainda é debatido por acadêmicos. No entanto, essas crenças, reais ou projetadas, ajudaram a alimentar o mito que cercava as investidas alemãs nas últimas fronteiras inexploradas do mundo. Nos tempos modernos, equipes científicas de fato descobriram vastos lagos subglaciais sob a Antártida, alguns localizados a mais de 1 quilômetro sob o gelo, com temperaturas da água inesperadamente quentes, em torno de 18 graus Celsius. Acima dos lagos há grandes cúpulas naturais onde o ar quente circula, formando câmaras cavernosas estáveis. Acredita-se que, durante milênios, os fluxos desses lagos geotérmicos tenham esculpido túneis extensos no gelo, criando corredores ocultos que, em teoria, poderiam abrigar atividades humanas clandestinas. Relatos especulativos sugerem que, durante a Segunda Guerra Mundial, o reconhecimento naval alemão, especialmente por submarinos, pode ter explorado ou ao menos mapeado partes desses túneis ocultos. Em ambientes tão remotos e isolados, é possível que tenham identificado locais para instalações secretas protegidas do clima polar, distantes do reconhecimento aliado e protegidas de tempestades e deslocamentos de gelo. A ideia depois foi influenciada por comentários do grande almirante alemão Karl Dönitz. Após a guerra, Dönitz fez alusões enigmáticas a um refúgio seguro fora da Europa, chamando-o de paraíso no gelo eterno.
Durante os julgamentos de Nuremberg, ele teria afirmado que a marinha alemã conseguiu estabelecer uma fortaleza inexpugnável, um oásis paradisíaco em regiões remotas, além do alcance normal. Se era literal, metafórico ou apenas bravata, segue sem resposta, mas deu combustível às lendas do pós-guerra. Enquanto isso, as ambições alemãs na Antártida não passaram despercebidas pelos Estados Unidos. Em um clima de crescente tensão global, os líderes americanos começaram a enxergar os esforços de qualquer potência europeia para estabelecer bases no continente sul como uma ameaça estratégica. Um exemplo marcante dessa preocupação ocorreu em 8 de julho de 1939, quando americanos de todo o país abriram o New York Times e leram a manchete: "Presidente ordena rapidez na expedição de Byrd." A reportagem revelou que o presidente Franklin D. Roosevelt tomou medidas para acelerar a próxima expedição do almirante Richard E. Byrd à Antártida. O motivo era claro: garantir que as reivindicações alemãs na Antártida não se estendessem para regiões que os Estados Unidos consideravam sob o escopo protetor da doutrina Monroe. Roosevelt deixou explícito que qualquer tentativa de potências estrangeiras de estabelecer bases militares ou coloniais em setores da Antártida a oeste do meridiano 180 seria vista como um desafio direto aos interesses americanos, um ato hostil que poderia exigir uma resposta. O Congresso rapidamente destinou $340 mil para uma expedição de Byrd. O próprio Byrd indicou planos de levar 3 navios, incluindo sua nau capitânia, o Urso de Oakland, que estava passando por uma grande reforma em Boston. Byrd afirmou que disponibilizaria a embarcação ao governo após instalar um novo motor. Assim, mesmo antes do início formal da Guerra Mundial, as sementes de um possível confronto entre a Alemanha e os Estados Unidos pela Antártida já estavam sendo plantadas. A proclamação alemã de Neuschwabenland revelou ambições territoriais que Washington não quis ignorar. No entanto, curiosamente, relatos contemporâneos sobre a missão de Byrd davam pouca indicação de que ele ou seus homens fizeram esforços deliberados para seguir ou investigar diretamente o que os alemães estavam fazendo. No entanto, uma matéria de acompanhamento menos conhecida, escondida nas páginas do New York Times em 30 de novembro de 1939, sugeria uma dimensão mais clandestina. O artigo tinha como manchete: "Ordens secretas recebidas por Byrd em viagem ao Polo." Relatava que o almirante Byrd entrou discretamente na expedição à Antártida pelo Canal do Panamá, levando diretrizes lacradas dos altos escalões do governo dos Estados Unidos da América. Essas ordens do Departamento de Estado eram tão sensíveis que até admitir sua existência foi inicialmente suprimido. De acordo com informantes citados na matéria, Byrd fez uma viagem discreta de volta a Washington dias antes de embarcar novamente para o sul, recebendo instruções confidenciais diretamente de funcionários da Casa Branca. O conteúdo dessas ordens nunca foi totalmente divulgado, deixando espaço para décadas de especulação. A missão de Byrd teria sido além de um levantamento científico, talvez incluindo monitoramento ou combate às supostas atividades alemãs no gelo. Alguns autores depois compararam essa rivalidade sombria à corrida espacial da Guerra Fria entre Estados Unidos da América e União Soviética décadas mais tarde. Nos dois cenários, exploração e competição geopolítica tornaram-se fortemente entrelaçadas. Uma série de relatos obscuros, sob títulos como "A Busca pela Passagem Interior", aumentou ainda mais o mistério ao observar que o almirante Byrd vinha de uma linhagem ligada à elite tradicional dos Estados Unidos, sugerindo, na mente dos conspiracionistas, que sua missão poderia ter servido a interesses nacionais mais amplos e velados. Se essa disputa visava terras misteriosas além do polo, como depois sugeriram as lendas, ainda é debate mais ligado à história especulativa que a fatos confirmados. Ainda assim, as narrativas entrelaçadas de geopolítica, curiosidade oculta e ciência emergente continuam a dar à história dessas expedições à Antártida um fascínio duradouro, metade fato frio, metade envolto nas brumas do mito. O fascínio duradouro por agendas secretas e redes ocultas há muito molda as interpretações dessas expedições polares, especialmente quando vistas através da teia intrincada de antigas linhagens europeias e poderosas ordens fraternais.
O almirante Richard E. Byrd, ele mesmo tinha um parentesco distante com a família real britânica, um fato que lhe conferia um ar aristocrático nos círculos sociais americanos. Ainda mais provocante era sua posição como maçom do 33º grau no topo da hierarquia, e desde o início um manto de confidencialidade cercava as ações de Byrd. Um de seus biógrafos mais tarde escreveria, de forma ambígua, que havia segredos sobre os quais não se falaria. Essas pistas enigmáticas aumentaram o fascínio do público, especialmente pelas identidades dos financiadores das explorações polares. Quase todas as primeiras grandes expedições de Byrd foram financiadas pelo magnata americano John D. Rockefeller e seu restrito círculo de aliados industriais. Somente a posterior Operação High Jump de Byrd, após a Segunda Guerra Mundial, foi financiada diretamente pela Marinha dos Estados Unidos, o que, por sua vez, levantou questões sobre a mudança de motivações de interesses imperiais privados para manobras geopolíticas abertas. Essa sobreposição simbólica fraternal não era apenas uma curiosidade. Em 1928, em uma das famosas expedições de Byrd com o piloto Bernd Bauchin, eles lançaram bandeiras maçônicas no Polo Norte e Sul, gesto de forte conotação ritualística. Balkan, acrescentando seu próprio toque, deixou para trás seu santuário como Fares na Antártida. Quando Byrd retornou em sua expedição à Antártida, em 1933, nada menos que 60 dos 82 membros da tripulação eram eles próprios maçons. Em 5 de fevereiro de 1935, Byrd formalizou essa conquista simbólica ao estabelecer a Loja Antártica número 777, sob a Constituição Maçônica da Nova Zelândia, marcando a primeira loja desse tipo no continente. Para alguns não foi só um ato cerimonial. Isso representava a extensão física de redes de influência há muito estabelecidas, até mesmo nos cantos mais remotos do globo. Como o presidente Roosevelt havia previsto de forma sombria em seus discursos de 1939, as chamas do conflito logo engoliram o mundo inteiro. Em dezembro de 1941, os Estados Unidos foram definitivamente arrastados para o conflito global. Apesar da velocidade impressionante e do alcance das vitórias militares da Alemanha por toda a Europa, que em certo momento colocou os nacional-socialistas no controle de quase todo o continente, uma sombria coalizão de potências aliadas acabou por esmagar as ambições do Reich em uma campanha de 4 anos, marcada por imenso derramamento de sangue. Em 8 de maio de 1945, as forças militares alemãs depuseram suas armas em rendição incondicional. No entanto, uma pergunta intrigante persiste tanto para historiadores quanto para pesquisadores alternativos. O colapso dos exércitos alemães realmente encerrou as redes ideológicas e clandestinas que sustentavam a visão de Hitler? Ou isso só terminou a primeira etapa de uma operação mais secreta para garantir a sobrevivência do regime de outras formas? Evidências indicam que, já em 1944, enquanto o destino do Terceiro Reich era incerto, estrategistas alemães planejavam um ressurgimento a longo prazo. O pesquisador de guerra Henry Stevens, em seu livro provocativo Estrela Negra, descreve um plano clandestino chamado Operação Avalon. Essa iniciativa supostamente envolvia algumas das figuras mais influentes da hierarquia nazista, incluindo o ministro de armamentos Albert Speer, o general Hans Kammler e o secretário particular de Hitler, Martin Bormann. Seus objetivos eram simples mas ousados: evacuar clandestinamente grandes fortunas, projetos avançados de armas e equipes de cientistas e técnicos da Europa antes do colapso, criando bases para um retorno após a guerra. Uma operação bem-sucedida dessas poderia criar um aparato autossustentável e não oficial, um quarto Reich dissidente, com influência além das estruturas formais de qualquer Estado alemão derrotado. Ao longo da guerra, a Schutzstaffel-SS já havia se transformado em uma entidade quase soberana dentro da própria Alemanha. Sob a direção de ferro de Himmler, a SS construiu um complexo militar industrial sem precedentes, sendo pioneira em projetos aeroespaciais avançados, foguetes, propulsão a jato e novos sistemas de armas que superavam tudo o que os aliados possuíam. O portfólio abrangia jatos supersônicos, protótipos de asas voadoras que anteciparam a tecnologia furtiva, mísseis de cruzeiro e os primeiros mísseis balísticos operacionais do mundo.
Sombreadas por rumores ainda mais obscuros, havia histórias sobre aeronaves em formato de disco circular, os chamados discos voadores, protótipos que supostamente utilizavam princípios revolucionários de propulsão. Se essas maravilhas da engenharia eram segredos ou exageros de técnicos capturados, isso ainda é muito debatido. No centro dos aspectos mais sombrios dessa narrativa estava o projeto ultra-secreto da SS, conhecido como Die Glocke ou o Sino, desenvolvido em uma instalação clandestina na Polônia ocupada. As descrições do sino costumam ser sensacionalistas. Dispositivo misterioso em câmara subterrânea reforçada, supostamente capaz de gerar campos eletromagnéticos poderosos. Enquanto alguns relatos especulam de forma exagerada que ele poderia levitar ou até mesmo distorcer o espaço-tempo, avaliações mais sóbrias sugerem que provavelmente foi concebido como uma tentativa desesperada de criar uma arma avançada baseada em plasma. Dada a quase apocalíptica desesperação de Adolf Hitler no último ano da guerra, sua exigência por uma Wunderwaffe, uma arma milagrosa para reverter a sorte decadente da Alemanha, parece totalmente condizente com seu perfil. O projeto Bell, porém, nunca se concretizou. Quando as forças soviéticas chegaram em 1945, o dispositivo e seu pessoal-chave desapareceram. No centro desse mistério estava o general Hans Kammler, figura sombria da SS com autoridade exclusiva sobre os projetos tecnológicos mais sensíveis da Alemanha. Famoso por sua eficiência na construção de grandes instalações subterrâneas, Kammler também supervisionava centros de desenvolvimento de foguetes e, segundo relatos, foi responsável pelo desaparecimento da equipe principal da Bell e dos arquivos técnicos. Enquanto Berlim caía e as forças alemãs se rendiam entre ruínas, uma rede secreta seguia ativa, desviando discretamente homens, projetos e tesouros para canais ocultos. Esses esforços alimentaram lendas sobre refúgios secretos na Antártida e inspiraram conspirações de que membros do Terceiro Reich desapareceram, aguardando o momento para buscar nova influência fora da Europa. A grande máquina de guerra da SS, liderada por homens como o general Hans Kammler, dependia não só de engenheiros de alto nível, mas também do trabalho de muitos trabalhadores forçados. Milhões foram capturados e forçados a trabalhar na Europa ocupada, muitos diretamente dos campos de concentração. Esses trabalhadores escravizados cavaram fábricas subterrâneas, montaram foguetes e labutaram em condições letais para viabilizar os programas de armas avançadas nos quais Hitler depositou suas últimas esperanças. A expertise em organizar grandes projetos de construção sob sigilo, frequentemente subterrâneos ou em áreas remotas, era exatamente o tipo de domínio logístico necessário para quem queria construir um refúgio de emergência ou um complexo secreto em um ambiente tão hostil e isolado quanto a Antártida. Na primavera de 1945, enquanto o Exército Vermelho e os aliados convergiam sobre a Alemanha, Kammler, responsável pelos programas tecnológicos secretos do Reich, desapareceu. Em 17 de abril, ele e seu círculo próximo desapareceram com boa parte da documentação e do pessoal técnico dos projetos de guerra mais avançados da Alemanha. Relatos oficiais do pós-guerra dizem que Kammler se suicidou para evitar a captura, mas essa versão sempre foi vista com ceticismo. Dada sua reputação como um estrategista astuto e implacável, que demonstrou notável habilidade em explorar todas as oportunidades, muitos pesquisadores acreditam ser muito mais provável que Kammler tenha orquestrado sua própria evacuação clandestina. Relatos persistentes, embora não comprovados, sugerem que Kammler fugiu em um enorme Junkers Ju-300 e 90 de 6 motores avião experimental de longo alcance, projetado para atingir alvos como Nova York. Sua rota e destino finais permanecem desconhecidos, alimentando teorias de que Kammler pode ter fugido da Europa completamente, possivelmente para santuários clandestinos, muito antes do colapso da Alemanha. A importância das pesquisas militares avançadas da Alemanha não passou despercebida pelos aliados. Após a guerra, Sir Roy Fedden, que liderou uma missão técnica britânica para avaliar a tecnologia de aviação alemã capturada, fez uma avaliação sóbria. Ele comentou:
Vi o suficiente dos projetos e planos de produção deles para perceber que, se tivessem conseguido prolongar a guerra por mais alguns meses, teríamos sido confrontados com uma série de desenvolvimentos totalmente novos e mortais na guerra aérea. Essas declarações destacaram como foi pequena a margem com que os aliados superaram os avanços tecnológicos da Alemanha. Do ponto de vista legal, embora as Forças Armadas alemãs tenham assinado documentos de rendição incondicional em maio de 1945, o aparato do Terceiro Reich em si, as redes ideológicas, certas facções da SS e esconderijos secretos de riqueza e pesquisas não haviam se rendido de forma uniforme. As agências de inteligência dos aliados logo notaram movimentos suspeitos e ações secretas de alemães no pós-guerra, principalmente no hemisfério sul. Esses sinais preocupantes fizeram líderes em Washington pensarem que as ambições nazistas talvez não tenham acabado no dia da vitória na Europa. Nesse contexto, o secretário da Marinha James Forrestal autorizou uma das operações polares mais ambiciosas já realizadas. Apenas 1 ano e meio depois que as armas da Segunda Guerra Mundial silenciaram na Europa, o almirante Richard E. Byrd foi colocado no comando do que ficou conhecido como Operação High Jump, uma enorme força-tarefa naval enviada à Antártida no final de 1946. A missão foi divulgada como um grande projeto de reconhecimento e mapeamento para mostrar as capacidades e presença dos Estados Unidos nas regiões polares. Mas o próprio Byrd, falando de forma incomumente direta, descreveu a expedição como sendo principalmente de natureza militar, embora tenha se recusado a dar mais detalhes. A Operação High Jump teve escala impressionante. Incluía um porta-aviões, 12 navios de guerra, um submarino, mais de 20 aeronaves e helicópteros e cerca de 4.000 pessoas. Esse destacamento seria um grupo de batalha formidável em qualquer lugar do mundo. Mesmo assim, ele foi enviado às vastidões desoladas da Antártida. O registro oficial foi elaborado com cuidado. Em 1948, a Metro-Goldwyn-Mayer lançou um documentário de longa-metragem intitulado A Terra Secreta, que narra as provações da missão em meio a icebergs, tempestades e os desafios técnicos de operar em extremos polares. No entanto, apesar de todo o seu brilho cinematográfico, o filme evitou conspicuamente qualquer menção a preparativos de combate. Historiadores depois notaram uma deficiência estranha. Apesar de ser uma das maiores armadas navais já enviadas à Antártida, a força incluía praticamente nenhuma aeronave de combate. O United States Ship Philippine Sea não tinha seu contingente habitual de caças ou aviões de ataque. Em vez disso, seus convéses estavam cheios de aviões de reconhecimento Douglas R-4D Skytrain, versão naval do C-47, adaptados para voos polares longos. Até os hidroaviões Martin Patrol Bomber, Martin Mariner, que tiveram um papel importante na operação, eram usados para reconhecimento e patrulhas anti-submarino, não para combate ofensivo. Críticos da narrativa oficial afirmam que essa composição de forças estaria mal preparada para enfrentar ameaças militares sérias, como as defesas alemãs supostamente existentes em Neuschwabenland, segundo teóricos da conspiração. Adicionando mais uma camada de intriga, essas aeronaves R-4D estavam equipadas com câmeras Trimetragon de última geração, um avançado sistema fotográfico secreto capaz de capturar imagens panorâmicas de grande angular e alta resolução em vastas extensões de terreno. Essas capacidades superavam o mero mapeamento cartográfico. Elas indicavam uma operação detalhada de coleta de inteligência para registrar características da superfície e possivelmente encontrar instalações ocultas sob o gelo. Enquanto isso, em Washington e Londres, analistas de inteligência continuavam profundamente preocupados com a possibilidade de que remanescentes da elite científica e militar da Alemanha não tivessem simplesmente desaparecido, mas sim se reorganizado em redutos dispersos, aguardando condições geopolíticas mais favoráveis para se restabelecerem. Assim, a Operação High Jump também pode ser vista pelo prisma da política de poder do pós-guerra, uma demonstração ousada do alcance americano, destinada não apenas a garantir interesses territoriais na Antártida, mas também a investigar e, se necessário, neutralizar qualquer infraestrutura secreta que os alemães pudessem ter levado para além do alcance da ocupação aliada convencional. Enquanto as aeronaves da Operação High Jump patrulhavam a Antártida, levavam mais do que câmeras para mapeamento. Cada avião
rebocava magnetômetros sensíveis, projetados para detectar pequenas variações no campo magnético da Terra. Qualquer uma dessas anomalias poderia revelar vastos espaços ocos ou estruturas geológicas incomuns, ocultas sob quilômetros de gelo compactado, uma possível indicação de cavernas escondidas, câmaras naturais ou, como alguns teóricos sugeririam mais tarde, instalações artificiais escavadas em segredo. Após serem lançados do porta-aviões Mar das Filipinas, esses aviões de reconhecimento R-4D modificados foram feitos para permanecer por tempo indefinido em condições polares, operando de pistas de gelo improvisadas ou bases costeiras para manter o levantamento aéreo contínuo. Esse comprometimento destacava a seriedade com que a Marinha dos Estados Unidos da América via a operação. Embora registros oficiais e filmes enfatizem o caráter científico e pacífico da expedição, há uma especulação persistente de que os convéses inferiores do porta-aviões poderiam ter ocultado um contingente completo de aeronaves de combate, caças mantidos em reserva caso a missão encontrasse forças hostis. Nenhum comandante naval levaria uma força-tarefa importante a território desconhecido sem cobertura aérea, ainda mais durante a Guerra Fria e preocupações com influência soviética ou remanescentes alemães. Originalmente planejada para durar até 8 meses, equipada com suprimentos, combustível e contingências para passar o inverno na rigorosa noite polar, a Operação Salto em Altura acabou tendo uma conclusão abrupta. Após 8 semanas na estação, o almirante Byrd ordenou a retirada da frota, que seguiu para o norte rumo a latitudes mais amigáveis. Essa interrupção causou décadas de especulação. A retirada foi devido ao clima severo, problemas mecânicos ocultos ou algo muito mais perturbador encontrado sob os céus da Antártida. Ao retornar aos Estados Unidos, o almirante Byrd passou por extensos interrogatórios no Pentágono. Embora grande parte do que aconteceu permaneça classificada ou perdida em arquivos fragmentados, fragmentos instigantes vieram à tona. Alega-se que Byrd fez um relatório a um comitê especial do Congresso, alertando-os em termos diretos de que, se uma guerra voltasse a acontecer, os Estados Unidos poderiam enfrentar um ataque de aeronaves capazes de atacar de polo a polo em velocidades impressionantes, uma declaração sombria que parecia sugerir tecnologias muito além de qualquer arsenal contemporâneo conhecido. Essa narrativa ganhou reforço na América do Sul, onde o jornalista chileno Lee Van Natta, reportando de Santiago, citou Byrd enfatizando a necessidade urgente de os Estados Unidos desenvolverem novas medidas defensivas, especificamente projetadas para combater aviões hostis vindos das regiões polares. Tais comentários, se corretos, indicavam que Byrd teria encontrado provas, diretas ou indiretas, de capacidades aéreas avançadas vindas de fortalezas remotas e congeladas. Acrescentando mistério, documentários russos recentes como Terceiro Reich, Operação Objeto Voador Não Identificado, trazem o polêmico depoimento do aviador naval americano John Serson. Segundo Serson, o porta-aviões de escolta United States Ship Casablanca também foi enviado à Antártida como parte da força-tarefa de Byrd. Ele disse que caças Corsair da Marinha Americana lançados de seu convés enfrentaram aeronaves não identificadas, descritas como discos prateados, durante um ataque aéreo inesperado. Porém, esse relato dramático logo se complica pelo registro oficial. O United States Ship Casablanca não consta nas listas oficiais da Marinha para a Operação High Jump. Essa discrepância sugere invenção de Surson alimentada por décadas de rumores pós-guerra?
Ou isso sugere operações secretas e registros de navios posteriormente alterados para ocultar missões ligadas a incidentes sensíveis? Em termos puramente estratégicos, as lembranças de Serson não são totalmente implausíveis. Nenhum almirante arriscaria uma armada tão poderosa em território polar desconhecido sem cobertura aérea adequada, ainda mais diante de condições climáticas extremas e possíveis forças hostis ou desconhecidas. Mesmo dentro da lógica convencional da doutrina naval da era da Guerra Fria, manter esquadrões ocultos de caças a bordo de porta-aviões de escolta secundários seria uma prudência operacional padrão. No final, a história completa da Operação Salto em Altura ainda é evasiva. Os interrogatórios de Byrd no Pentágono foram fechados ao público. Seus comentários mais perturbadores foram filtrados por camadas de segredo militar e cálculos geopolíticos. Restam fragmentos, relatórios oficiais cheios de linguagem técnica cautelosa, documentários públicos evitando polêmicas, entrevistas à imprensa sugerindo perigos não detalhados e décadas de especulação de pesquisadores que veem, nas lacunas dos registros, indícios de uma disputa muito maior e oculta. Após a abrupta interrupção da Operação Salto em Altura e o retorno da frota aos Estados Unidos, o almirante Ricardo E. Byrd se viu envolto em rigoroso segredo militar. Segundo vários relatos e depoimentos, Byrd foi proibido de comentar publicamente certos detalhes de suas experiências na Antártida. Os arquivos completos da Operação Salto em Altura, incluindo avaliações pós-ação sensíveis e relatórios de inteligência, ficaram classificados ou censurados por décadas, mantendo dúvidas sobre o que ocorreu no gelado continente do Sul. Entre os elementos mais controversos desse mistério está o suposto conteúdo do chamado Diário Secreto de Byrd. Anos após sua morte, relatos afirmam que esses escritos descreveram um episódio surpreendente em seu último voo de reconhecimento sobre o Polo. De acordo com essas narrativas, a aeronave de Byrd foi interceptada no ar por máquinas voadoras avançadas, descritas como naves em forma de disco, que forçaram seu avião a pousar dentro de uma vasta caverna que se abria para o interior da própria Terra. Lá, ele disse ter encontrado um grupo germânico europeu falando alemão fluentemente, que o alertou sobre a destruição da humanidade e o enviou de volta para relatar o que viu. Historiadores tradicionais e pesquisadores sérios rejeitam esse relato como apócrifo, dizendo que ele tem todas as características da ficção científica pulp do século XX, depois usada na literatura conspiratória e enriquecida com temas populares da mitologia dos OVNIs do pós-guerra. No entanto, permanece um fato intrigante, embora menos dramático. A Terra Secreta, documentário oficial da Metro-Goldwyn-Mayer sobre a Operação High Jump, admite discretamente que o último voo de Byrd sobre a Antártida atrasou cerca de 3 horas. O filme atribuiu isso a problemas técnicos e irregularidades no motor que exigiram uma manutenção inesperada. Se essa pausa foi realmente por motivos mecânicos ou por algo completamente diferente, é uma questão que continua a alimentar histórias alternativas. 4 meses depois, em setembro de 1947, o foco do reconhecimento estratégico passou do Polo Sul para o Norte. Com a escalada das tensões geopolíticas rumo à Guerra Fria, o novo Comando Aéreo Estratégico lançou um amplo programa de mapeamento e vigilância do Ártico. Fort Richardson, no Alasca, transformou-se rapidamente em uma movimentada base de operações avançada, abrigando esquadrões de bombardeiros B-20 e 9 Super Fortress aeronaves, que apenas 2 anos antes haviam lançado fogo atômico sobre o Japão. Mas essas não eram missões de bombardeio padrão. Além de câmeras aéreas de alta resolução, esses B-20 e 9 traziam sensores eletromagnéticos avançados, detectores de anomalias magnéticas e outros instrumentos secretos para identificar distúrbios que revelassem instalações ocultas ou tecnologias incomuns. Suas missões refletiam as varreduras magnetométricas feitas pelas aeronaves de Byrd na Antártida, sugerindo um esforço americano para vasculhar ambos os polos em busca de estruturas ou atividades ocultas. Foi nesses céus árticos inóspitos que a narrativa tomou outro rumo curioso. Durante várias missões, as tripulações relataram avistamentos de aeronaves incomuns que desafiavam explicações convencionais.
Eles descreveram veículos metálicos em forma de disco, exibindo capacidades de decolagem e pouso vertical, estacionados de forma incongruente sobre placas de gelo flutuantes. Relatos ainda mais perturbadores descreviam essas aeronaves mergulhando na água e ressurgindo em outro local, manobrando com velocidade e agilidade superiores a qualquer arsenal do Ocidente ou União Soviética. Tripulações dos B-29 relataram serem seguidas por esses objetos, que acompanhavam os bombardeiros por longas distâncias, mantendo distância deliberada e vigilante. Ao voltar ao Alasca, as tripulações foram interrogadas imediatamente. Todos os rolos de filme, fitas de sensores e registros escritos foram rapidamente recolhidos, selados sob classificação máxima e enviados diretamente para centros de inteligência em Washington, Distrito de Colômbia. Quaisquer conclusões tiradas desses materiais permaneceram restritas aos mais altos escalões do comando militar. O Major Charles Moss, responsável pela iniciativa de reconhecimento ártico, fez uma avaliação ponderada em seu relatório final. Ele sugeriu que a nave observada por suas equipes de voo poderia ser um avanço soviético secreto, talvez derivado de engenharia alemã capturada, considerando o esforço documentado de Estados Unidos, da América e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas para recrutar especialistas nazistas e projetos após a Segunda Guerra Mundial. A hipótese de Moss se encaixava confortavelmente nos quadros de ameaça do início da Guerra Fria e oferecia uma explicação racional, embora ainda profundamente perturbadora. Apesar da visão pragmática, os paralelos com os alertas anteriores de Byrd eram difíceis de ignorar. Tanto no fundo quanto no topo do mundo, em questão de meses, operações militares americanas relataram encontros com máquinas voadoras que podiam saltar do gelo para o ar e da água para o céu, veículos capazes de atravessar distâncias globais em velocidades sem precedentes. Se isso era tecnologia soviética secreta, vestígios de experimentação alemã da guerra ou algo mais obscuro, segue como um enigma não resolvido ligado às ansiedades estratégicas iniciais da era nuclear. Após o fim repentino da Operação High Jump, o almirante Ricardo E. Byrd voltou aos Estados Unidos e logo foi internado para um tratamento não divulgado. Nesse período, ele também foi afastado discretamente de novos contatos com a imprensa. Se esse isolamento foi apenas para recuperação médica ou para impor um silêncio deliberado sobre suas descobertas polares, ainda é motivo de especulação, especialmente entre aqueles que acompanham as correntes mais profundas das manobras de inteligência do pós-guerra. Ainda assim, de forma notável, apesar desse hiato forçado, a experiência de Byrd foi novamente requisitada uma década depois. Em março de 1955, ele foi indicado para liderar a nova missão da Marinha dos Estados Unidos, da América, Operação Deep Freeze. Isso não foi apenas mais uma expedição exploratória, marcou o estabelecimento de uma presença militar americana permanente no continente antártico. Ao contrário das missões anteriores, o papel de Byrd foi principalmente simbólico desta vez. Ele ficou pouco mais de uma semana no gelo e retornou aos Estados Unidos da América em fevereiro de 1956, deixando as operações logísticas e de engenharia para uma geração mais jovem de oficiais. Byrd não teria tempo para refletir sobre este último capítulo de sua carreira polar. Em 11 de março de 1957, Byrd morreu em casa, na Bremer Street, Boston, oficialmente por complicações cardíacas. Sua morte foi solenemente homenageada e ele foi sepultado entre as figuras mais reverenciadas dos Estados Unidos da América no Cemitério Nacional de Arlington. Mesmo assim, as circunstâncias de sua morte geraram dúvidas em alguns círculos, levantando a questão: o silêncio de Byrd esconderia segredos tão graves que até hoje permanece sob suspeita. Um ano após a morte de Byrd, a Operação Deep Freeze entrou em nova fase dramática. Em agosto de 1958, como parte de uma extensão desse programa, a Marinha dos Estados Unidos da América utilizou o United States Ship Norton Sound, um navio especializado em testes de mísseis, operando nas águas da Antártida, para lançar 3 foguetes armados com ogivas nucleares de baixo rendimento. Esses dispositivos foram detonados em grande altitude acima da atmosfera polar no Projeto Argus, operação secreta para estudar o ambiente magnético da Terra. Relatórios científicos oficiais atribuíram a essa iniciativa a coleta de dados essenciais para a descoberta e compreensão dos cinturões de radiação de Van Allen, uma ampla zona de partículas carregadas ao redor do planeta. A ousadia de explodir armas nucleares na última fronteira intocada da Terra gerou um debate duradouro sobre possíveis intenções.
Alguns pesquisadores especularam que essas explosões em alta altitude serviram a uma dupla função, gerando pulsos eletromagnéticos potencialmente projetados para desativar instalações ocultas, talvez ligadas a supostos enclaves alemães escondidos sob o gelo. Se esse era o verdadeiro propósito ou não, nenhuma evidência apareceu de retaliação de remanescentes alemães ou outros grupos contra essa inédita demonstração de força atômica na Antártida. A falta de resposta visível pouco fez para silenciar as vertentes especulativas da história pós-guerra, que seguem tecendo uma teia de lutas secretas nesses desertos polares áridos. Enquanto isso, outro fio desse tapeçário pós-guerra se desenrolava a oeste, do outro lado do Atlântico e no hemisfério sul. Mesmo enquanto os comunicados oficiais dos aliados encerravam o capítulo do regime de Hitler, proclamando ao mundo desesperado por um desfecho que o ditador havia morrido por suicídio em seu bunker em Berlim, muitos agentes de inteligência mantinham conclusões bem menos definitivas. Em círculos confidenciais, relatos persistentes diziam que Hitler não morreu nos escombros da chancelaria do Reich, mas fugiu com seu tenente Martin Bormann para um continente distante, longe dos campos de batalha europeus. Pessoalmente, não acredito que isso seja verdade, mas ainda assim é bastante interessante. A Argentina, liderada por Juan Perón, torna-se santuário essencial. Perón, simpático a vários aspectos do fascismo europeu, foi notavelmente hospitaleiro com emigrantes alemães no pós-guerra. Ele facilitou não apenas fugas individuais, mas redes inteiras de relocação. Nas extensas regiões remotas da província de Rio Negro, na Argentina, um território aproximadamente do tamanho de Massachusetts, comunidades inteiras se estabeleceram, remodelando o cenário cultural com arquitetura, culinária e tradições nitidamente germânicas. São Carlos de Bariloche, entre picos nevados e lagos da Patagônia, tornou-se símbolo desse novo refúgio. Frequentemente comparada a um pedaço transplantado dos Alpes da Baviera, Bariloche prosperou com escolas de língua alemã, chalés alpinos e sobrenomes de famílias que remetiam diretamente aos antigos territórios da Europa. Sob céus amplos e propriedades privadas, disse que muitos ex-integrantes do Reich de Hitler viveram tranquilos, livres de extradição ou punição, protegidos pela cumplicidade local e pela distância de Nuremberg. Para historiadores oficiais, essas histórias seguem como notas de rodapé obscuras, dificultadas pela falta de provas e décadas de rumores. No entanto, elas são parte inseparável da lenda de que a guerra não acabou em 1945, apenas mudou dos campos de batalha para um tabuleiro clandestino que ia da Antártida aos lagos sul-americanos, onde as peças ainda se moviam silenciosamente, guiadas por mãos invisíveis. Para pelo menos uma parte dos remanescentes do império destruído de Adolf Hitler, a Argentina se tornou mais do que um simples refúgio. Ela serviu como base para reconstruir influência no cenário global. Na nova ordem clandestina, Martin Bormann, secretário de Adolf Hitler e arquiteto da máquina econômica do Reich, é citado como figura central que herdou o legado disperso, mas ainda forte, do poder nacional socialista. O verdadeiro gênio de Bormann não estava em táticas militares ou propaganda, mas sim na engenharia financeira. Nos anos finais da guerra, ele criou redes de empresas de fachada, contas no exterior e compras discretas de propriedades para garantir ouro saqueado, ativos industriais e grandes reservas de dinheiro fora da Alemanha. Quando o Reich militar colapsou em 1945, essa infraestrutura oculta manteve sua influência econômica, formando um império invisível de riqueza que continuou a influenciar outros continentes. Ao longo dos anos, essa influência subterrânea às vezes veio à tona. Transferências secretas de ativos, fusões encobertas e intervenções silenciosas nos mercados internacionais sugeriam que alavancas financeiras poderosas permaneciam nas mãos leais a um regime desaparecido. Esse pano de fundo se tornaria inextricavelmente ligado a um dos programas mais controversos da Guerra Fria, a Operação Paperclip. Logo após a rendição da Alemanha, o presidente Harry Truman aprovou uma iniciativa ousada para recrutar dezenas de cientistas, engenheiros e especialistas em inteligência alemães. Sob o projeto Paperclip,
Homens que serviram ao Reich em altos cargos técnicos e operacionais foram discretamente levados aos Estados Unidos da América. Justificada pela ameaça soviética, essa política levou os Estados Unidos a absorver segmentos-chave da elite intelectual nazista. Um dos mais proeminentes era o general de divisão Reinhard Gehlen, ex-chefe de inteligência militar de Hitler na Frente Oriental. Gehlen e sua equipe não só evitaram processos, como também foram integrados ao aparato de espionagem dos Estados Unidos da América após a guerra, tornando-se parte fundamental da futura Agência Central de Inteligência. Por meio das redes de Gehlen, milhares de ex-oficiais da inteligência da Wehrmacht e da SS conseguiram novos empregos em Washington, tornando seus extensos arquivos sobre operações soviéticas valiosos nos primeiros anos da Guerra Fria. Enquanto isso, no campo da ambição tecnológica, os Estados Unidos fizeram um acordo igualmente importante. Wernher von Braun, o brilhante, porém profundamente cúmplice, arquiteto do programa de foguetes V-2, cujas armas haviam causado destruição em Londres e Antuérpia, junto com centenas de seus especialistas em engenharia, foram transferidos para laboratórios americanos. A experiência deles foi central nos programas de propulsão da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço, levando os Estados Unidos à Lua. Assim, com a Operação Paperclip, a pesquisa militar avançada do Terceiro Reich foi preservada e se tornou base da ascensão aeroespacial dos Estados Unidos. Críticos argumentam que, ao buscar essas alianças convenientes, os Estados Unidos, inadvertidamente ou talvez até conscientemente, permitiram que elementos-chave da máquina científica e de inteligência do Terceiro Reich sobrevivessem intactos, efetivamente se infiltrando nas instituições americanas. Nessa visão, a política de Truman foi uma capitulação. O Reich havia infiltrado e influenciado o próprio aparato de seu antigo inimigo, alcançando por meio de acordos silenciosos o que não conseguiu conquistar pela força das armas. Ao mesmo tempo, na Europa, o território da Alemanha foi dividido entre as potências aliadas, com cidades destruídas e povo empobrecido. Mas o núcleo ideológico e econômico do Reich era muito mais difícil de destruir. Por meio de corporações transnacionais, fundos ocultos e parcerias discretas no sistema bancário internacional, o capital nazista remanescente continuou circulando e influenciando discretamente as finanças globais. Após a guerra, grandes indústrias alemãs que lucraram com o trabalho escravo foram reintegradas à economia ocidental, com seus passados muitas vezes ignorados em prol da prosperidade. A combinação de antigos interesses e novas estruturas de poder não ficou restrita ao setor bancário. Conglomerados aeroespaciais, originados dessas bases, muitas vezes se cruzaram com agências de inteligência, misturando ambição corporativa e diplomacia secreta do Estado. Nesse contexto, é intrigante imaginar até onde as tecnologias desenvolvidas em laboratórios secretos alemães, sugeridas nos últimos meses da guerra por Hans Kammler, podem ter avançado em orçamentos negros do pós-guerra. Hoje, os contornos dessas histórias alimentam lendas modernas persistentes. Circulam rumores sobre frotas secretas viajando além da atmosfera terrestre, usando propulsão baseada em princípios estudados inicialmente sob supervisão da SS. Alguns especulam sobre enormes naves além da órbita baixa da Terra, possivelmente pertencentes a uma aliança multinacional secreta ou algo ainda mais inquietante. Eles perguntam sob qual bandeira essas naves navegam, exibem as estrelas e listras dos Estados Unidos? Ou a sombra persistente das suásticas, representando um quarto Reich não exilado, mas silenciosamente triunfante em domínios além de qualquer supervisão democrática? Essas perguntas oscilam entre a tentação e a conjetura, mas persistem porque o registro histórico deixou muitas lacunas deliberadas. Com arquivos classificados, documentos destruídos e narrativas controladas no pós-guerra, mitos e teorias inevitavelmente surgem. E assim, depois de seguir esse fio extraordinário de Hamburgo a Neuschwabenland,
da Operação High Jump a voos sombrios sobre o Ártico, de lagos nas montanhas argentinas ao frio labirinto das agências de inteligência modernas, quero tirar um momento para compartilhar meus próprios pensamentos com vocês. Para mim, a história não é só um catálogo de datas, batalhas e tratados. É um organismo vivo, pulsante, que constantemente nos provoca a questionar, apesar de reivindicações conflitantes, a lidar com a ambiguidade. É isso que faz temas como os mistérios das expedições alemãs à Antártida e as armadas navais americanas enfrentando o gelo e o segredo serem tão cativantes. O que eu realmente penso sobre isso? Primeiramente, ao observar o pós-guerra e os primeiros anos da Guerra Fria, percebo os Estados Unidos dominados por grande ansiedade. A União Soviética saiu da Segunda Guerra Mundial com um enorme exército convencional, um aparato de inteligência implacável e, pouco depois, armas nucleares. Planejadores americanos, de Truman a Eisenhower, temiam que soviéticos ocupassem qualquer vácuo tecnológico ou geopolítico deixado pelos alemães derrotados. Devemos enxergar as opressões polares americanas em grande escala sob essa perspectiva. Sim, elas foram apresentadas publicamente como exploração, mas por trás desse discurso havia uma corrente inconfundível de urgência da Guerra Fria. A ideia de que os soviéticos poderiam se apoderar de qualquer tecnologia alemã avançada, seja sistemas de foguetes de Peenemünde ou projetos mais exóticos como aqueles que eram rumores sob o comando da SS de Kammler, assombrava os círculos militares e de inteligência americanos. Acredito que havia uma avançada tecnologia alemã de discos voadores, levada secretamente para a Antártida. Se eu colocar meu chapéu mais sóbrio e orientado por evidências de historiador, eu diria que é improvável. Simplesmente não há documentação concreta, nenhum projeto capturado ou relatórios de testes verificados que comprovem que tais máquinas existiram de fato. Embora o conceito seja fascinante, a história rigorosa exige provas mais sólidas. Aqui está a nuance. A ausência de prova não é prova de ausência. Também não há evidências definitivas que neguem a existência desses projetos. Sabemos que muitos arquivos da SS e da Luftwaffe sumiram no fim da guerra. Sabemos que equipes inteiras de cientistas desapareceram, alguns sob a Operação Paperclip, outros possivelmente para a América do Sul. Sabemos que o general Kammler, com autoridade total sobre as armas secretas mais sensíveis da Alemanha, simplesmente sumiu da história, sem túmulo nem captura comprovada. Quando olhamos para o Almirante Byrd e a Operação High Jump, é aí que tudo fica ainda mais interessante. Eu acredito que Byrd foi enviado para caçar remanescentes alemães rebeldes sob o gelo? Honestamente, não. Não há nenhuma evidência concreta de um confronto militar direto com forças nazistas na Antártida. O próprio Byrd, nos registros oficiais, nunca disse isso explicitamente. O sigilo em torno de toda a operação é inegavelmente estranho. A Operação High Jump é uma das maiores expedições militares polares já feitas. Ela foi meticulosamente abastecida, planejada para durar até 8 meses, mas foi abruptamente encerrada após apenas 8 semanas. Desafios logísticos e climáticos são oficialmente citados, mas essas explicações parecem superficiais para uma operação tão grandiosa e bem preparada. Ainda mais estranho é o fato de grande parte dos relatórios pós-missão de Byrd ter se tornado altamente confidencial. Por que uma simples exploração deveria ser tão rigidamente protegida por autorizações de segurança que mesmo hoje, em 2025 partes significativas, ainda permanecem fora do alcance do público? Por que discutir abertamente as ações e descobertas de Byrd na Antártida ainda gera suspeitas ou problemas nos círculos de defesa? E ainda há a vida de Byrd. Pouco depois da Operação Deep Freeze, ele morreu dormindo, supostamente de um problema cardíaco. Talvez tenha sido simples assim. O fim de uma vida marcada por extremos polares. Como historiador atento a padrões, noto como figuras-chave desses lados obscuros da guerra frequentemente tiveram fins silenciosos e convenientes. Talvez seja paranoia ou apenas a poesia sombria da história, mas acho válido reconhecer. Por que a Marinha dos Estados Unidos da América, em 1939, antes de Pearl Harbor, agiu rapidamente para neutralizar as reivindicações alemãs na Antártida? Por que arriscar uma guerra por terras congeladas a milhares de quilômetros de Nova York ou Berlim?
Por que tanta pressa ao invés de uma negociação discreta? E hoje vemos ecos desses antigos mistérios no fato de que a Antártida ainda está fora dos limites para a exploração comum. Ela segue sob um regime rigoroso de tratados internacionais que proíbe atividades industriais privadas, escavação pesada e pesquisa científica não monitorada. Por que essa preservação tão rigorosa de uma massa de terra que, de outra forma, é considerada sem vida, congelada e estéril? Agora, como historiador, sempre procuro separar a emoção dos fatos. Ao fazer isso, admito que não há provas de enclaves nazistas sob o gelo da Antártida, nem fotos de discos voadores saindo de hangares secretos ou registros de combates entre corsários e naves em formato de disco. Mas da mesma forma, também não há nenhuma prova definitiva de que as histórias oficiais nos contam tudo. Muita coisa permanece selada, destruída ou fragmentada nos arquivos de inteligência. Esse vazio e a persistente falta de transparência são justamente o motivo dessas histórias seguirem vivas. A história é moldada tanto pelo que sabemos quanto pelo que não podemos saber, pelos silêncios, pelos finais súbitos e prematuros das investigações oficiais, pelos espaços em branco nos mapas. No fim das contas, é isso que torna o estudo desse período tão fascinante para mim. Não se trata de buscar fantasias de ficção científica, mas de lidar com o fato real de que governos escondem informações, às vezes por décadas, e que a verdade sobre operações secretas raramente é revelada de forma clara. Então é assim que eu penso. Acredito que a obsessão americana pela Antártida após a guerra foi motivada principalmente pelo medo, durante a Guerra Fria, de que os soviéticos capturassem algo revolucionário, como tecnologia alemã ou postos estratégicos. Acho que ainda existe alguma base nazista rebelde sob o gelo hoje, quase 100 anos depois? Não acho. Isso força até a interpretação mais generosa das evidências. Mas eu acho que houve esforços frenéticos no pós-guerra para vasculhar o planeta em busca de cada último vestígio do avanço científico alemão, mesmo nos cantos mais remotos e congelados. Com certeza. E eu acho que o profundo segredo em torno dessas missões, os finais abruptos, as lacunas inexplicáveis e o interesse persistente e de alto nível em proibir uma exploração civil completa, tudo isso abre espaço para perguntas que provavelmente nunca serão totalmente respondidas. Então agora eu gostaria de passar isso para vocês, porque no final das contas, a história não é só sobre o que eu acredito, é uma conversa compartilhada. Eu realmente quero saber o que vocês acham. A Operação High Jump foi mesmo só uma demonstração de força da Guerra Fria? Será que restos de tecnologia secreta alemã foram levados para a Antártida, ainda que por pouco tempo? Por que os Estados Unidos encerraram tão rapidamente uma missão tão grande, mesmo tendo combustível, suprimentos e ainda mais pesquisas para fazer? Por que você acredita que esses temas ainda deixam algumas pessoas desconfortáveis, mesmo após tantas décadas? Deixe seus pensamentos nos comentários. Seja honesto e detalhado. Estou ansioso para ler o que vocês têm a dizer. Porque, no fim das contas, a história é melhor explorada não na certeza solitária, mas através do atrito de ideias concorrentes, da curiosidade compartilhada e da humilde admissão de que, neste nosso vasto e muitas vezes bizarro mundo, algumas verdades talvez permaneçam para sempre fora do nosso alcance, sob o gelo. Se você gostou desse mergulho em um dos mistérios mais estranhos da história, não se esqueça de se inscrever no canal. Isso realmente ajuda o canal a crescer e traz mais dessas histórias instigantes para você. Muito obrigado por assistir e te vejo no próximo vídeo.